Olá, meus amigos, meus amados. Nós estamos aqui nessa maratona dos 150 dias e hoje é o 16º dia. Olha que bênção! São 16 dias que nós estamos aqui gravando essas mensagens do coração de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida, porque eu também tenho sido muito abençoado com tudo aquilo que Deus tem feito. E eu quero te fazer um convite, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, amado. Se inscreva, compartilhe as mensagens, compartilhe o canal. E eu te peço, fique comigo até o final desses 150 dias. E se tem sido bênção, compartilhe as mensagens. Eu tenho visto Deus a cada dia nos surpreender com algo novo. E você que ainda não assistiu as mensagens anteriores, assista. Elas não são sequências, elas são mensagens que vão abençoar a sua vida. Isso eu posso te garantir. Como tem abençoado a minha e de outras pessoas que têm assistido. Permaneça firme, que aquele que começou a boa obra é fiel, ele não falha, ele vai nos manter firme até o final. E como eu tenho dito, nós vamos chegar no final dessa maratona dos 150 dias ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados e ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Aquilo que Deus colocou no meu coração para esse dia está em Eclesiastes, no capítulo 11, e o versículo é o 3 e o 4. E a palavra de Deus diz assim: Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Salomão aqui, amados, está dizendo que quando o céu fica carregado de nuvens pesadas, significa que irá chover e que uma determinada árvore poderá cair em qualquer direção, porém, onde cair, ali ficará. Ele continua argumentando nesse trecho, dizendo que quem fica esperando a direção do vento, ou que fica esperando que o vento venha se modificar e que o tempo venha se firmar, acabará não plantando nada em tempo algum. E, consequentemente, nada também vai colher, porque se não tiver plantio, não tem colheita. E quem determina o tamanho da colheita é quem planta. Semente na sua mão é só uma semente. Para ela se transformar em fonte frutífera, para ela se transformar até mesmo numa floresta, para ela se transformar em abundância, em fruto, essa semente tem que sair da sua mão e tem que ir para a terra. Se a semente não morrer, ela não produz. Então, amados, eu não estou aqui para falar de semente hoje, mas é uma dica. Semente na sua mão é só uma semente. Para produzir, ela tem que sair da sua mão. E a palavra de Deus diz que Deus dá a semente para quem semeia. Se você não tem semeado, para que você quer semente? Não faz sentido. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É que Deus colocou no meu coração isso e eu estou te instruindo. Então, amado, semeie, semeie. Semeie todas as coisas, inclusive a sua oferta, o seu dinheiro, semeie. Esses versos, amado, tocam em pontos vitais do nosso dia a dia. Eles abordam situações da vida cotidiana, minha e sua, que nós precisamos entender e que nos serão de muita valia. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler é que Salomão aborda um problema o qual milhares de pessoas convivem e que atrapalha demais as nossas vidas. Ou seja, a espera da situação ideal. Quando lhe diz que quem fica esperando a mudança de direção do vento, que o tempo fique firme, acabará não plantando e nem colhendo, está se referindo justamente a isso, ao fato de que na vida real, em nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia,
Não existe possibilidade de todas as coisas ou todas as variáveis estarem perfeitamente de acordo. Não é sempre, amados, que o vento é totalmente favorável. Então, ficar esperando que isso aconteça para fazermos o que precisamos fazer, fará com que percamos tempo e deixamos passar determinadas oportunidades em nossas vidas que não terão mais retorno. Ele está, de uma certa forma, nos instruindo, nos incentivando a fazer o que é preciso ser feito, mesmo que as coisas não estejam totalmente alinhadas, totalmente encaixadas. Mesmo diante de determinadas situações que julguemos incertas, nós precisamos tomar atitude. O que Salomão está nos instruindo aqui, amados, é que nem sempre nós vamos ter tudo totalmente alinhado. Nós precisamos, às vezes, correr alguns riscos. E é isso que ele está falando. Já pensou se o agricultor ficasse esperando sempre o momento ideal para plantio? Muitas vezes, nem eu nem você não teríamos o que colocar na mesa porque ele não teria plantado. Muitas vezes o agricultor ele planta sendo o céu está totalmente sem nenhuma nuvem. Sabe por quê? Porque ele confia. Porque de uma certa forma ele sabe que ele tem que correr alguns riscos. Ele sabe que ele precisa tomar decisões. Ele sabe que viver é isso. Nós estamos frequentemente, a todo momento, tomando decisões. Perceba que é justamente isso que Salomão está nos dizendo nessa palavra. O momento ideal, amados, a situação ideal ou a condição ideal nem sempre vai existir. Às vezes elas nem existem. E esperar por isso acabará fazendo com que nós, eu e você, fiquemos paralisados à espera daquilo que na verdade não acontecerá. E pior, vendo a vida passar sem realizações, sem nós realizarmos nada. Nós vamos ficar esperando e as coisas não vão acontecer. Por isso que ele, de uma certa forma, deu como exemplo a questão da agricultura. A agricultura, ela representa bem isso. Ela exemplifica bem tudo isso. Quantas e quantas vezes a gente vê aquele povo rasgando a terra num sol sem nenhuma nuvem no céu, e eles rasgando. Em alguns casos existe até o que a gente chama de irrigação, né, artificial aí, mas não é o caso da maioria, mas não é. E ele rasga, planta e fica esperando. A parte dele ele fez. Sabe o que nós temos que fazer? A nossa parte, na certeza que a parte de Deus, como ele é fiel, ele já fez. Ele nem vai fazer, ele já fez. Muitas pessoas querem exigir da vida o que ela jamais oferecerá. Garantia. A vida nunca vai te dar garantia, amado, total das coisas. Quando um agricultor planta, ele não tem a garantia da colheita. Percebe? E a vida nunca vai dar garantia total para os meus projetos, para os seus projetos. Por isso, ficar esperando para caminhar quando o céu estiver todo azul, o azul de brigadeiro, pode ser que você nunca caminhe. Ficar esperando a situação ideal pode ser que você nunca saia do lugar. E é isso que Deus está falando comigo e com você. Se movimente. Não fique esperando a situação ideal. Esses dias eu gravei um vídeo falando que nós temos que sim buscar a direção de Deus. E nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que buscar orientação e segui-las. Imagina Moisés. Quando Deus falou, atravessa o mar. Quando Josué foi atravessar o Rio Jordão, Deus falou assim, atravessa o rio. E ele começou a andar.
Diferente de Moisés que tocou na água e o mar abriu, Josué não, eles começaram a andar. Ele não atravessou a seco. Depois que eles entraram na água que começou a abrir, amado. Perceba que cada hora Deus age de um jeito. Bom seria que pudéssemos agir dessa forma, né? Entretanto, não existe a menor possibilidade disso acontecer. Eu quero finalizar falando que o melhor é fazer a nossa parte do que ficar olhando para a direção do vento. Faça a sua parte. Tome decisões baseadas, pautadas na direção que Deus te der, mas faça. Não fique esperando a situação ideal. Nem sempre a situação ideal vai acontecer na minha vida e na sua vida. Às vezes, nós somos obrigados a correr alguns riscos. Riscos na certeza de que Deus está conosco e aquilo que nós estamos fazendo, tudo é na direção de Deus, com o aval de Deus. Eu não estou falando de correr risco de uma forma inconsequente, de uma forma até na ignorância. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes Deus vai falar, vai, e não tem nada. Sai da sua tenda. Abraão, sai da sua parentela que eu vou te mostrar um lugar. Ele estava totalmente bem estabelecido, família abençoada, fartura. Sai por nada. Vou esperar a situação ideal, vou esperar eu ter um pouquinho mais de camelo, um pouquinho mais de ovelha, aí eu vou. Amados, vai. Se Deus está falando, vai. Dá passo de fé. Não fique esperando o vento, não fique esperando a situação ideal. Eu quero que Deus revele isso ao seu coração, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra de direcionamento. Essa palavra, Senhor Deus, que veio de encontro aos nossos corações, produzindo, Pai, fé. Produzindo, Senhor Deus, encorajamento. Produzindo, Senhor Deus, a certeza que no amanhã o Senhor já está. Pai, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar e te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Das minhas irmãs, desses meus amados que têm estado firmes conosco durante todo esse tempo. Eu sei, Deus, que a cada mensagem o Senhor tem abençoado a minha vida, abençoado a vida de cada um desses meus amados. E eu sei, Pai, que assim será durante esses 150 dias, porque eu sei, Pai, que isso nasceu do teu coração, é propósito do Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor mesmo fará todas essas coisas. E nós vamos sair cada vez mais abençoados, fortalecidos, edificados pelo Senhor e pela tua palavra, e cada vez mais íntimos e com cada vez mais comunhão contigo e com a tua palavra. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada um desses meus amados irmãos e irmãs e te pedir, doce Espírito Santo, traz a revelação para esses corações, que eles possam sentir a tua presença, que eles possam sentir a manifestação do teu poder e que eles possam, Senhor Deus, continuar firmes, sabendo, Pai, que é o Senhor que direciona, é o Senhor que guia, é o Senhor que ilumina, é o Senhor, Pai, que traz a paz necessária para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, tomar todas as decisões necessárias para que nossa vida continue andando, caminhando na direção do nosso alvo, que é Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor já tem feito e que o Senhor continue conosco, nos iluminando, nos guardando, nos fortalecendo. É assim que eu oro, é assim que eu abençoo a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Aleluia! Que presença maravilhosa do Senhor. Que Deus continue te abençoando grandemente em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até a próxima.